Performance. Hoje a gente vai falar sobre performance. A gente vai fazer um comparativo entre a linguagem de programação que eu estou fazendo e as duas maiores linguagens que tem no mercado, Python e C++. E a gente vai fazer uma comparação justa entre elas para verificar a performance. Então, você que me acompanha aqui no canal, você sabe que eu estou desenvolvendo a linguagem de programação JPLang. E essa linguagem de programação ela já passou por muitas transformações. Ela já foi C, já foi Python, já foi diversos backends e atualmente a nossa linguagem de programação ela está compilando para C++. Até aqui tudo bem. C++ é uma linguagem bastante performática, uma linguagem de referência, só que a gente tem um pequeno problema. Ela é uma linguagem compilada e ela demora a compilar. Por exemplo, assim, a minha máquina não é uma máquina ruim, só que ele já demora de 3 a 4 segundos para compilar. Então quando você cai para uma máquina um pouquinho mais inferior, essa compilação já vai para 10 para 15 segundos. Para reduzir isso, eu fiz uma alteração importante na minha linguagem. Agora a minha linguagem ela é híbrida. Ela é uma linguagem interpretada e compilada. Mas como assim? A minha linguagem ela está gerando bytecode. O que é o bytecode? É como se fosse um assembly, um código de máquina, onde ao invés de a gente escrever um roteiro, um script, ela passa instruções diretamente para a memória do computador. A diferença é que agora com esse output do bytecode, eu gero instruções de C++ novamente. E com esse C++, a gente vai gerar o nosso executável. Então quer dizer que a tua linguagem está entre Python e C++. Mais ou menos, sim e não. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, a questão de performance. Então é como se a gente tivesse, teoricamente, aqui a gente deveria ter uma escadinha de performance. Começa na referência e acaba na interpretada, que não é uma linguagem tão boa. Só que tem um porém. O C++ ele é bom se for bem feito, e o Python não é porque ele é interpretado que é uma linguagem ruim. Ele é uma linguagem muito otimizada e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu já deixei alguns exemplos para a gente testar. A gente vai fazer um loop de 1 milhão, que a gente vai pegar x e incrementar ele mesmo mais 1 até ele dar 1 milhão. Para a gente ver quanto tempo que ele vai levar. Então a gente tem um timer de início, um timer de fim. E vamos ver quanto tempo que ele leva para fazer esse loop aqui, tá? Eu fiz um corte para a gente não ficar muito tempo. Então ele levou exatamente 55 segundos para contar de 1 até 1 milhão. Agora a gente vai fazer esse mesmo teste em C++. Então a gente já tem ele compilado aqui. Vamos copiar o caminho relativo e vamos ver quanto tempo que o C++ vai levar para fazer essa mesma soma, tá? Esse aqui não foi preciso nem fazer corte, 5.7 segundos para fazer essa impressão. Então vamos aqui anotar. Então a gente tem aqui o Python, 55 segundos para fazer esse procedimento. A gente tem C++ com 5.7 segundos. E agora a gente vai fazer 2 testes na nossa própria linguagem, tá? Primeira, a gente vai fazer com ela interpretada. Então, ./jp teste.jp. Aqui ela não compila nada, ela só executa para a gente ver, como se fosse em Python, tá? Então aqui a gente tem o tempo praticamente de 7 segundos, tá? E agora a gente vai fazer na nossa própria linguagem, só que compilada para a gente ver se vai dar diferença, tá? Então é o mesmo comando, só que a diferença é que a gente vai fazer com a flag build. Então ele vai compilar, tá na pasta output. Então vamos copiar o caminho dele aqui e vamos executar ele aqui dentro. O nosso aqui deu tempo de 4.85 segundos praticamente, tá? JP compilado, 5 segundos. Então quer dizer que se Python tá com 55 e perde para o JP que é interpretado, então Python é o pior. Não, Python não é o pior. É porque a maneira como ele está printando no terminal não é uma maneira inteligente, tá? Mas o loop dele é muito bom. Eu vou provar para vocês agora como sem imprimir no terminal, como ele pode ser mais rápido do que a minha linguagem. Então vamos voltar aqui para o nosso script Python e vamos comentar essa parte onde ele faz o print no terminal. Vamos limpar o terminal e vamos executar ele de novo. Então aqui, só para fazer essa soma de x igual a x mais 1, então ele levou menos de 1 segundo, ele levou 84 milissegundos. Comparativo, somente soma, são 0,084 segundos. Vamos fazer agora com a nossa linguagem, o JP interpretado, para a gente ver se dá diferença. 1,6 segundos. 1,6 segundos. Vamos fazer a nossa comparação agora com
com ele compilado, tempo decorrido 25 milissegundos. E agora vamos fazer esse loop aqui em C++, para a gente ver quanto tempo que ele vai levar para fazer isso, tá? Então aqui a gente vai comentar essa linha, vamos compilar ele aqui e vamos executar ele. Tempo decorrido 0 segundos. Então aqui a gente tem um abocanhado geral nesse teste de performance em loop de 1 milhão entre essas linguagens. Então você vê aqui, comparativo com print, Python 55 segundos, C++ 5,7, JP interpretado 7 segundos, JP compilado 5 segundos, printando até 1 milhão. Comparando somente a soma, Python 0,084 segundos, C++ 0 segundos, JP interpretado 1,6 segundos, o maior tempo, e JP compilado 0,025. Então aqui você vê a discrepância de valor entre Python, que o Python ele estava em último lugar e ele acabou vindo para a terceira colocação aqui. Perdeu só para as linguagens compiladas. Mas como que aqui ele perdeu para o JP interpretado e aqui ele ganhou? É por causa das otimizações agressivas que ele tem. E daí a gente vê aqui, você printar na tela, é uma operação que consome muito recurso da máquina. Então a gente pode ver aqui, C++, 0 segundos, mais ou menos, tá? Não é bem assim. É porque na verdade aqui o C++ ele trapaceou, tá? Porque através das otimizações agressivas do MinGW, ele percebeu que isso era um loop incremental e ele já jogou o valor no final, entendeu? Então ele já sabia qual que era o valor. Isso daqui é em torno de 64 nanosegundos ele deve ter levado para fazer essa operação. E não é que existe uma linguagem melhor ou uma pior. A linguagem é conforme ela vai sendo otimizada e para que ela serve. Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de comparação aqui. E se puder, siga aqui para ajudar a fortalecer o canal. Um abraço para vocês e bom final de semana.